Fala galera, beleza? Desde civilizações antigas na Antártica, até curiosidades de outras civilizações que talvez você não conhecesse. Vamos conhecer as 10 curiosidades sobre o mundo e civilizações antigas. Número 1. Lagos de lava. A tecnologia permitiu ao homem explorar praticamente todos os cantos da Terra. No entanto, há uma ilha na Antártida que desafia essa crença. Trata-se da ilha Saunders, que faz parte do arquipélago das Ilhas Sandwich do Sul. Nela, encontra-se o vulcão ativo Monte Michael, cuja cratera tem sido um enigma para os cientistas por anos. Apesar dos avanços tecnológicos, a cratera do Monte Michael tem sido quase sempre inacessível às imagens via satélite e aéreas, devido às camadas de nuvens que a cobrem. No entanto, desde a década de 1990, os cientistas suspeitavam que a cratera continha um lago de lava permanente. Foi em 2019 que essa teoria finalmente foi comprovada. A imagem de satélite mostra claramente a cratera do Monte Michael, com a neve representada em vermelho. É impressionante ver como a lava está constantemente em movimento no interior da cratera. Esse achado é de grande importância para a comunidade científica, pois permite aprofundar o conhecimento sobre vulcões e sua atividade. Número 2. Os bárbaros eram aqueles que não falavam grego. Quando ouvimos a palavra bárbaro, é comum que nossa mente nos leve a pensar em grupos de pessoas primitivas, que atacavam as civilizações organizadas e que se caracterizavam por sua falta de conhecimento e habilidade. No entanto, é importante destacar que o termo bárbaro nem sempre teve uma conotação negativa tão forte. Na verdade, o termo bárbaro era usado na antiga Grécia para se referir a qualquer pessoa que não falasse grego, independentemente de sua origem ou nível cultural. Naquela época, os gregos consideravam seu idioma o mais perfeito e refinado, e qualquer outra língua era considerada inferior. Com o tempo, o termo bárbaro se estendeu a outras culturas e sociedades, incluindo a antiga Roma. Nesse caso, qualquer pessoa que não fosse romana ou não falasse latim era considerada um bárbaro. Isso incluía os habitantes dos povos vizinhos, bem como estrangeiros que chegavam a Roma por motivos comerciais ou políticos. Número 3. Alguma vez houve uma selva. É difícil de acreditar, mas em algum momento da história, a Antártida teve uma selva tropical em seu território. Um núcleo de sedimentos retirado do fundo marinho a oeste do continente em 2017 revelou que há 90 milhões de anos existia uma floresta semelhante à que encontramos hoje na Nova Zelândia. A análise dos sedimentos revelou solos florestais, pólen, esporos e raízes, indicando que a Antártida tinha um clima excepcionalmente quente durante o período Cretáceo Médio, quando os dinossauros dominavam o planeta. Esse período geológico foi o mais quente dos últimos 140 milhões de anos, e acredita-se que os oceanos estivessem mais quentes do que hoje em dia. A ideia de que a Antártida já teve uma selva tropical pode parecer surpreendente, pois hoje é conhecida por seu clima frio e gélido. No entanto, essa evidência sugere que durante o Cretáceo Médio, a Antártida era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. Os cientistas acreditam que a Antártida estava localizada em uma posição diferente no planeta há 90 milhões de anos, o que permitia ter um clima mais quente. Além disso, a presença de grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera também teria contribuído para manter um clima quente na região. A existência de uma selva tropical na Antártida, há 90 milhões de anos, tem importantes implicações para nossa compreensão das mudanças climáticas e da evolução da vida na Terra. Número 4. Bases secretas nazistas na Antártida. Não é um mistério que os nazistas estivessem extremamente interessados em adquirir conhecimento secreto, tecnologia e armas que poderiam lhes dar vantagem na guerra em todo o mundo. Os nazistas construíram abrigos e bases secretas, e há algumas pessoas que estão convencidas de que construíram uma base maciça na Antártida durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas realizaram muitos experimentos estranhos com tecnologias que o mundo nunca tinha visto antes, em busca de mais armas, artefatos míticos e até mesmo tecnologia de outro mundo. Supostamente, os nazistas chegaram à Antártida, onde construíram uma base secreta chamada Base 211, também conhecida como Neuschwabenland, localizada entre 20 graus leste e 10 graus oeste, na terra da Rainha Maud. Uma equipe de exploração recém-criada no Ártico encontrou partes com água doce, áreas livres de gelo e vegetação. Número 5. Continentes perdidos.
A Antártida sempre foi um enigma para a geologia devido à sua localização remota e à sua cobertura de gelo. No entanto, graças a um mapa divulgado em 2018, agora sabemos que sob a superfície gelada estão os restos de continentes antigos. Esse mapa, elaborado pela Agência Espacial Europeia, baseou-se em dados coletados entre 2009 e 2013 pelo satélite GOES, Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer. O resultado é impressionante, pois mostra que o leste da Antártida é composto por várias massas continentais, ou seja, núcleos de outros continentes. De fato, essa região é muito mais espessa do que a do oeste. Esse achado é de grande importância para a geologia, pois nos permite entender melhor a história da Terra e como os continentes se formaram. Além disso, nos mostra que a Antártida nem sempre foi um continente isolado e remoto, mas em algum momento esteve conectada a outros continentes. Número 6. Cirurgias plásticas na Índia Antiga. A antiga Índia tinha uma particularidade em relação ao vestuário de seus guerreiros. Ao contrário de outras civilizações, eles não usavam capacetes na batalha, o que os expunha a graves ferimentos na cabeça e no rosto. Era comum que muitos retornassem para casa com mutilações faciais, como a perda de uma orelha ou parte do nariz. No entanto, a medicina na Índia também tinha suas peculiaridades e realizações notáveis. No ano 500 a.C., médicos indianos realizaram o que se acredita ser as primeiras cirurgias plásticas da história. A rinoplastia, ou seja, a reconstrução do nariz, era uma das operações mais solicitadas. Embora a técnica não se assemelhasse em nada às atuais, é impressionante pensar que há mais de 2.500 anos já estavam sendo realizados procedimentos desse tipo. Em vez das suturas que conhecemos hoje em dia, os médicos indianos usavam formigas de bengala para fechar as feridas. As mandíbulas desses insetos funcionavam de maneira semelhante aos grampos modernos, e uma vez que a formiga era removida, a ferida ficava fechada. Essa prática pode parecer estranha para nós, mas naquela época era uma técnica muito eficaz e segura. Número 7. Insetos aterrorizantes. Se começarmos a imaginar as curiosas espécies de animais que poderiam viver na Antártida sem que saibamos, poderíamos criar muitos filmes de terror. Se não acredita, dê uma olhada nas aranhas gigantes que habitam as gélidas águas deste continente. Elas podem medir de 30 a 35 centímetros de diâmetro, enquanto as aranhas do mar na Europa ou na América do Norte chegam a apenas 3 milímetros, fazendo com que seja necessário uma lupa para vê-las. De acordo com a CBS News, essas aranhas são um exemplo de um fenômeno chamado gigantismo polar, que ocorre tanto na Antártida quanto no Ártico. Em ambientes extremamente frios, algumas espécies se tornam muito maiores do que suas contrapartes em climas quentes. Existem várias teorias para explicar esse fenômeno. Uma delas sugere que os animais podem crescer mais porque as temperaturas congelantes desaceleram seu metabolismo, ao ponto de exigir pouco oxigênio. Número 8. Muitas civilizações antigas estavam interligadas. Pensar no mundo antes da internet, ou quando os celulares não existiam, pode parecer muito difícil, mas civilizações que existiram há milhares de anos conseguiram realizar coisas realmente surpreendentes. Nos tempos antigos, quando a tecnologia ainda não havia avançado o suficiente para permitir a comunicação instantânea, as pessoas ainda viviam em estreito contato. As civilizações da antiguidade, desde os gregos e romanos até os egípcios e chineses, mantinham relações comerciais e políticas que lhes permitiam interagir constantemente por meio da conquista de novos territórios e da troca de mercadorias por meio de rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda. Essas civilizações aprenderam e adotaram costumes e tradições de outras culturas, desde estilos arquitetônicos até religiões. As civilizações antigas enriqueceram umas às outras com a adoção de novas ideias e práticas. Por exemplo, os gregos e romanos, duas das civilizações mais influentes da antiguidade, se inspiraram mutuamente em muitos aspectos de suas culturas. A arquitetura grega, com suas colunas e frontões, influenciou a arquitetura romana, que por sua vez evoluiu para criar novos estilos, como o românico e o gótico. Número 9. Micróbios que se alimentam de rochas. No filme Jurassic Park, Jeff Goldblum pronuncia a famosa frase: "A vida encontra um caminho". E isso é especialmente verdade quando se trata de micróbios, como os descobertos em 2011 no Monte Erebus, o vulcão ativo mais ao sul do planeta. Esses organismos, conhecidos como quimiolitotrofos, sobrevivem graças a uma dieta de rochas e metais. De acordo com o site Grunt, eles consomem substâncias como ferro e manganês para se manterem vivos. Apesar de aparentemente terem recursos limitados,
Esses micróbios conseguiram encontrar uma maneira de sobreviver em condições extremas. Desde o seu descobrimento, os cientistas têm investigado como esses micróbios surgiram e qual é a relação deles com as primeiras formas de vida na Terra. O Instituto de Oceanografia Scripps tem liderado essa pesquisa em busca de respostas sobre a evolução da vida em nosso planeta. A descoberta desses micróbios tem sido empolgante para a comunidade científica, pois sugere que a vida pode existir em condições extremas e sem os recursos habituais. Além disso, essa pesquisa pode ter implicações importantes na busca por vida em outros planetas. Número 10. Antiga civilização na Antártica. A ideia de que a Antártica não é apenas um deserto congelado tem fascinado pesquisadores, autores e teóricos da conspiração por décadas, tornando o continente gelado alvo de inúmeras teorias, algumas das quais podem parecer demasiado extravagantes. Alguns dirão que isso ocorre devido ao isolamento da Antártica em relação ao resto do mundo. De acordo com Charles Hapgood, cujo livro de 1958, A Mudança da Crosta Terrestre há 12 mil anos, descreve mudanças geológicas nas localizações geográficas dos polos e no eixo de rotação da Terra, resultando em calamidades como inundações e eventos tectônicos, deslocando o continente que hoje conhecemos como Antártica. Há 45 mil anos, a mudança repentina da Antártica para sua localização atual condenou os habitantes da civilização de gigantes pré-adamitas, e sua magnífica cidade foi sepultada sob camadas de gelo. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário com sua avaliação e diga qual parte mais lhe agradou. Antes de ir para o próximo vídeo, lembro você de deixar seu like, pois isso ajuda muito o canal. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que estaremos publicando. Até a próxima!